Olá, pessoal, amigos e amigas da Escola do Silk. Sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop para serigrafia e sublimação aqui na sua Escola do Silk. Nós estamos ainda seguindo a saga passo a passo. Vamos falar hoje de uma ferramenta muito legal, que é a ferramenta degradê. Todo mundo gosta de fazer algo diferente aí, colocar um degradê no seu trabalho aí, né? Uma coisa muito utilizada. Então ela é uma ferramenta muito simples. Vamos lá, vamos mão na massa. Então, selecionou a ferramenta degradê, está logo aqui abaixo da ferramenta borracha. Junto com ela a gente vai ter, né, outras ferramentas, também a ferramenta lata de tinta, né, e a ferramenta de material de projeção 3D, tá? Então a ferramenta degradê, selecionou ela. Ali em cima ela tem a predefinição de cor. Tem algumas cores já montadas aqui, tá? Como você pode dar um clique lá e abrir aqui para você escolher as cores que você quer fazer. Uma vez escolhida a cor, né? Para escolher a cor você clica aqui nesse íconezinho aqui, abre a bandeira de cor, você clica nela e escolhe a cor da sua preferência. Vamos escolher um azul aqui, azul e branco, ok. Já mudou a pré-definição lá. Você marca um ponto, segura e puxa até o ponto onde você quer que vai o degradê. E ele já vai o degradê completamente, tá bom? Então vocês viram que está aparecendo um pouquinho do fundo aqui, né? Não cobriu tudo, para que a gente tem que olhar as propriedades dessa ferramenta. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E primeiro nós vamos prestar atenção nos tipos de degradê que tem, né? Então nós temos o primeiro tipo, que é o degradê linear, um degradê tranquilo, que ele vai fazendo de um lado ao outro, da esquerda para a direita, tranquilo. Nós temos o degradê radial, que ele vai fazendo do centro para as beiradas. Então ele segue como se fosse um sol, né? Então esse é o radial. Nós temos aqui o degradê, né, que é o angular. Então degradê angular, vamos ver como é que ele fica. Ele divide aí conforme o ângulo que se deseja, né? Então pode ser de um lado para o outro, pode ser também assim. Então esse é o degradê angular. Nós temos agora o degradê refletivo. A terceira propriedade aqui é o reflexivo. Então ele parece que vai refletindo de um lado para outro, tá? Então, e a última aqui é o degradê diamante. Então o diamante, nós vamos aqui puxar e ver, ele tem esse tipo de composição aqui. Então é isso aí, é bom vocês ir brincando e ver que tem essas propriedades. E o importante aqui, muito legal, ver algumas coisas. Primeiro, a opacidade, né? Tava aparecendo o fundo lá porque eu deixei a opacidade 90%. Se eu vim e cobrir a opacidade, a hora que eu vim aqui, ele vai cobrir completamente, tá? Seja qual o tipo de degradê que eu escolher, com opacidade 90%, ele cobre completamente. Se eu posso deixar a opacidade bem menos, ele vai vir aqui, ele vai cobrir pouquinho, como se fosse uma névoa, e vai deixar aparecer essa opacidade aí, tá bom? E eu posso diminuir ainda mais, deixar tipo um ligeiro colorir por cima com essa ferramenta, tá? Mas o interessante é que também aqui, ó, e aí que eu acho legal pra caramba, tem os modos de usar essa ferramenta. Eu vou até mudar a cor aqui, botar uma cor mais chamativa, trocar esse branco, vamos um degradê de vermelho para o azul. E vamos experimentar aqui, ó, esse modo que é muito interessante, que pode ser feito no degradê, tá? Primeira coisa, é importante a gente perceber que se a gente deixar no modo diferença, quando a gente puxar aqui, ele não vai cobrir totalmente, ele vai fazer uma mesclagem, uma diferença entre as cores
da imagem que está de fundo com a que está sendo posta agora, que é o degradê, tá? Bem legal a diferença. Outro modo que eu acho interessantíssimo é o matiz. O matiz, ele puxa e vai mesclar matizes da cor. Olha só que legal. Então a gente consegue efeitos bem legais aí em certas imagens usando esse modo de mesclagem e a ferramenta degradê, tá? Então já vimos o modo e opacidade. Tranquilo aqui de ver o reverter, ó. A gente pode prestar atenção aqui na barrinha do lado esquerdo de cores, que se você pôr, ele inverte a posição da cor. Então está usando do azul para o vermelho, põe reverter e vai do vermelho para o azul. Tá no matiz aqui, você vai ver que tem uma ligeira diferença, porque ele inverteu, colocando a parte vermelha primeiro e a roxa em segundo lugar, o azul em segundo lugar. Então, bem tranquilo de entender isso aí, esse reverter, né? E esses outros dois ícones aqui, eles não fazem muita diferença, nós não vamos falar nele dessa vez. Porque agora nós vamos direto para a ferramenta lata de tinta, que está aqui no mesmo grupo, junto com a degradê ferramenta lata de tinta. Para a gente encerrar esse vídeo aqui, falar um pouco dessa lata de tinta. Lata de tinta tranquila aqui, primeiro plano é o plano que está aqui, a cor que tiver aqui ele vai pintar. Então vamos lá, voltar para o nosso azulado. Então, bateu aqui, pintou, ele pintou tudo, o nosso fundo aqui, que ele vai pegar esse tom que a gente aperta. Se pintar aqui no amarelo, ele vai no amarelo. Então, ele está com a tolerância baixinha, é muito importante ver aqui essa questão da tolerância. Mas seguindo a ordem aqui, vamos primeiro aqui. Esse primeiro plano é o plano da cor, mas ele pode ser também um padrão, ou seja, algumas pré-definições que o Photoshop traz aqui e algumas que você pode baixar da internet. Se você escolher para o padrão, você vai bater, ele vai jogar esse padrão no lugar da cor que você está desejando aqui. Então muito legal, tem alguns padrões já prontos aqui, bem diferenciados, e você pode ainda conseguir alguns na internet. Olha que legal esse padrão aqui, por exemplo, como é que deu um tchan bem joia na escola do Silk. Tô achando que eu vou até usar esse padrão aqui para dar uma mudada no logo, tá? Mas aqui a gente tem ainda alguns modos de usar essa ferramenta que a gente pode conseguir baixando da internet. Tá legal, gente? Então olha aí os padrões que a gente tem. Vamos voltar aqui para o primeiro plano, né, para a gente estar entendendo algumas questões aqui, que em seguida a questão da adjacência. Vocês podem ver que não marcado esse ícone aqui da adjacência, eu pintando aqui ele vai pegar toda a cor de fundo, todo cinza. Se eu pegar e marcar esse adjacente, a hora que eu clicar ele não vai pegar os que estão dentro, cercados, ou seja, que estão dentro de outra adjacência. Então se eu marcar essa opção adjacente aqui, ele não pega tudo da cor, ele só pega o que está na mesma adjacência da cor que eu bati, tá? Então, veja aqui, se eu desmarcar de novo, ele pega tudo. Se eu marcar, ele vai deixar essas cores que estão dentro fora dessa marcação, tá? E aqui interessante também todas as camadas, né? Ou não. Então, vamos marcar aqui, eu tenho uma camada aqui de fundo, se eu pegar meu plano azul, ela está por cima. Se eu não marcar todas as camadas, a hora que eu bater aqui, ele vai cobrir tudo, tá? Ele não vai ter consideração nenhuma com a outra camada. Vamos dar. Agora, se eu marcar todas as camadas na mesma camada que está por cima, lá que ela não tem nada, gente, aí eu vou aqui, dar uma clicada e ela vai fazer uma mesclagem com a outra camada, mesmo eu estando selecionado aquela lá, né? Então bem interessante isso, né? Essa questão dessas camadas, né? Então se tiver marcado todas as camadas, ele vai sempre considerar as outras camadas que existirem
no projeto. Certinho, pessoal? Então, para terminar aqui, outra coisa que é importantíssimo é a tolerância. Então, se você a gente estava com a tolerância baixinha, então ele não tem perigo de pegar outras cores parecidas. Quanto mais você for aumentando a tua tolerância, mais ele vai pegando tudo que é parecido com essa cor. Então, vamos chegar lá numa questão aqui, ó. Se eu chegar num 100, por exemplo, ainda ele considerou tranquilo. Vamos aumentando. 150. Ele já pegou umas cores claras aqui e deixou só as bem escuras. Vamos voltar um pouco só para sentir aqui. 125. Ele deixou esse amarelo que está um pouquinho mais escuro, mas já pegou esses azul. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. 109. Agora ele respeitou mais as cores aqui que estão diferentes. Então é isso. Se eu deixar a tolerância completa, né, eu bater aqui, ele vai cobrir tudo, não vai respeitar nada, ele vai simplesmente chapar a imagem. Então, esses são os detalhes que a gente precisa tentar aí na ferramenta lata de tinta, que ela é muito útil, mas tem que, como eu sempre falo, ir treinando, prestando atenção aí nessa barra de propriedades. E também, assim como tem no degradê, a ferramenta lata de tinta também tem os modos, né, que ela interage. Então, se eu ponho aqui na diferença, por exemplo, e eu vou aqui nessa camada, a hora que eu for bater, ele não, mesmo com opacidade máxima, ele não vai cobrir tudo. Ele vai fazer a diferença das cores entre uma e outra. Se eu for aqui nesse modo e colocar o matiz, que é um que eu gosto muito, como eu falei, se eu colocar aqui, ele vai trazer um matiz da cor em relação à cor que está por baixo. Então, bem legal. Então, vocês viram, gente? Muita gente costuma usar a lata de tinta e acha que ela é só para aquela coisa basicona, chapadona. Entendido aqui, quando a gente muda aqui para alguns tipos de situações, ele traz coisas bem legais aqui, fazendo mesclagens bem da hora aqui, né? Que a gente vai treinando, vai percebendo como é legal, como pode ser bem dinâmico. Então, essa questão da lata de tinta com os modos de mesclagem. Valeu, pessoal? Então eu fico por aqui hoje. Nós falamos da ferramenta degradê e da ferramenta lata de tinta. É a saga passo a passo de Photoshop para serigrafia e sublimação. Quando a gente entende dessas ferramentas, fica bem mais fácil trabalhar as nossas criações de estampa e as nossas separações de cores para serigrafia ou as nossas preparações de imagem para a sublimação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí para incentivar esse canal. Se você ainda não é membro da comunidade, aí se inscreve. Em breve aí alguns vídeos específicos de parte de silk também, né? Revelação de tela, passo a passo, impressão com determinados tipos de tinta. A Escola do Silk está preparando muita coisa boa para você. Um forte abraço, fui!